Boa noite, Sanga Platina Solares, pessoas de fora, boa noite a todos. Quem vos fala é Enéas Roncarate. Hoje, dia 29 de julho de 2025, aqui no sítio Engenheiro Paulo de Fronten, muito frio, por isso que eu estou aqui todo agasalhado. Uma parte da casa aqui é um pouquinho mais quente. Hoje, no Essential, vamos continuar com a parte 2 a falar sobre a queda dos véus. Os véus que ocultavam o assunto extremamente relevante e necessário de ser abordado, que é justamente o fato de não estarmos sozinhos aqui no planeta Terra, pois falamos de ah, cidades astrais, bases estelares e cidades, cidadelas ou civilizações intraterrenas, né? Notem que hoje vamos, com a ajuda do José Trigueirinho Neto, salvo engano meu, autor de mais de 80 livros, salvo engano meu, são 84 livros, né, que ele deixou como legado literário. Ele, Trigueirinho, pioneiro de diversos assuntos, tais como o da própria transição planetária. Mas o fato é que os véus que antes ocultavam esse importante assunto de que existem linhagens evolutivas humanoides, humanas, na Terra, no planeta Terra, inclusive na mesma dimensão material que a nossa, né? Mas geralmente esse povo está do plano etérico para cima, né? Para o mais sutil, plano etérico, astral, etc. É, não hoje, mas possivelmente no próximo encontro, que devemos continuar com esse assunto porque ele é bastante complexo e extenso, além de ser importante. Vamos ver um vídeo sobre a Agartha, que é uma importante civilização, cidade etérica, né, que até pouco tempo atrás condensava em si o governo oculto do mundo, né? Também chamada de Shambhala, né? Existem escolas que dizem que Shambhala é uma coisa, Agartha é outra, mas, no final das contas, eu acho que é tudo uma rede de cidades, cidadelas e civilizações intraterrenas e supraterrenas, na medida em que estão localizadas também na matéria, em bolsões subterrâneos da crosta terrestre, mas principalmente no plano etérico, que é o último plano do plano físico, é o plano mais sutil do plano físico, né? A ciência não descobriu ainda o plasma, por exemplo, mas, de fato, né, a Terra, o nosso planeta Terra, é formado, é estruturado não por quatro, mas por cinco elementos. O quinto elemento é a quintessência, chamado de éter. Por causa das malevolências trevosas, né, dos estratagemas das trevas em ação até pouco tempo atrás, o éter havia sido retirado da literatura e do conjunto de conhecimentos e memória da nossa civilização, principalmente ocidental aqui, ao longo do século XX. No iniciozinho do século XX, até meados da Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, o éter ainda existia na literatura ocidental e depois da Primeira Guerra ele sumiu. Então, notem que o éter é, é um estado da matéria, né? Sendo um estado da matéria, responde por um sem número de fenômenos e está por trás, enquanto razão e motivo, de outros sem número de mistérios, explicando-os e esclarecendo-os, né? Um deles sendo justamente esse mistério das civilizações intraterrenas, pois uma parte delas está, como eu já disse, em bolsões subterrâneos a quilômetros de distância, né, em direção ao centro da Terra, mas outras cidadelas intraterrenas, ou também chamadas de civilizações intraterrenas, não estão na matéria, né, estão no plano etérico, daí para cima, daí para o mais sutil, ingressando já no plano astral. É o caso de Shambhala ou Agartha, né, que
basicamente é uma civilização, cidadela antiquíssima, localizada hoje em dia no plano etérico, mas que já teve materializada, né, já esteve materializada no plano físico, né, tempos atrás, eras atrás, na realidade. Eu vou pedir à nossa produção que daqui a pouquinho coloque o primeiro vídeo, que é o menorzinho, dura uns 2, 3 minutos, mas antes eu vou chamar a atenção de vocês todos para o fato de que existem correlações diretas e indiretas entre cidades astrais, cidadelas intraterrenas e bases estelares. No nosso encontro passado, falamos, por exemplo, de Niscalcat. Niscalcat é uma base estelar localizada na Ásia, né? E ela teria uma importante função caso o cenário anterior, né, não tivesse sido abolido pelo Cristo Jesus, que é o nosso governante planetário, na medida em que em Niscalcat aconteceria um grande processo de retirada, de salvaguarda física mesmo de todo de 1 bilhão de pessoas, né? Em torno de 10% da humanidade física seria salvaguardada, seria evacuada, né? Era um plano de evacuação. Isso não vai mais acontecer porque não vai mais haver necessidade desse tipo de protocolo de salvaguarda. Porque nem todos, na realidade, iam merecer passar pela transição planetária radical do cenário anterior. Por isso, é interessante notar que a função dessas bases estelares era de natureza eminentemente prática, né? Na medida em que elas seriam bases em que o protocolo de evacuação iria acontecer de forma total, né? Ou seja, seriam bases cujo espaço, cujos equipamentos, cuja razão de ser estaria completamente voltada para o processo ou operação de evacuação que não vai mais acontecer. Mas isso não quer dizer que essas bases estelares, que essas cidadelas intraterrenas, né, e que as próprias cidades astrais, principalmente as cidades astrais mais próximas do plano físico, principalmente, é claro, né, que não exista uma realidade que é a do monitoramento e controle das próprias funções energéticas da Terra, porque a Terra emana energias de natureza gravitacional, magnética, etc. Tem uma malha magnética, né, chamada de ley lines, né, o encontro, né, das linhas verticais com as linhas horizontais, que formam a malha magnética terrestre, também chamada de ley line. Esse encontro gera vórtices de energia que precisam ser efetivamente monitorados, controlados, etc. Isso aí já faz parte de um outro nível de conhecimento, mas, de fato, né, as cidadelas intraterrenas, né, as bases estelares e as cidades astrais estão envolvidas, como eu já dizia, nesse processo de monitorar e controlar essas funções energéticas do próprio planeta Terra. Essa também, mas não somente, é a razão de existir de desse tipo de realidade, desse tipo de cidade alternativa à nossa, né, de organização social alternativa à nossa, né, que é muito materialista, muito consumista, mas está em vias, evidentemente, de se transformar de dentro para fora. Não teremos uma transição planetária radical, está havendo uma suavização do cenário antigo, conforme determinado pelo próprio Cristo Jesus, que é o governante planetário, graças a Deus, com a chancela de Pai Eterno, mas, de fato, vai haver uma transformação de dentro para fora, é importante ressaltar isso, né? E o tipo de conhecimento que a gente vai acessar hoje, através dos vídeos do Trigueirinho, é essencial para que a gente comece efetivamente a enxergar essa outra realidade da qual o Trigueirinho é pioneiro divulgador, né? Desde o século passado. Trigueirinho, que fez a passagem em 2018, deixou em torno de 84 livros publicados e uma vasta coleção em termos de horas gravadas, devem ser milhares de horas gravadas, do que ele chamava de partilha, né? Que eram conversas, né, abertas, em que ele respondia perguntas ou falava de temas específicos. Repito, existem milhares de horas de partilha, de conversas de Trigueirinho sobre os mais diversos temas de natureza espiritual e esotérica.
Ok, gente? É uma área de estudos aberta, portanto, à investigação de todos, principalmente lá na editora Irdim. Irdim é a língua do cosmos, né? A linguagem cósmica, né? Existe uma editora chamada Irdim, está lá em www.irdim.com.br, né? Eles vendem boa parte do conteúdo, mas eles também liberam vastas partes, né, trechos longos, né, de meia hora, de 40 minutos, de várias palestras do Trigueirinho, o que de graça, né, o que por si só já libera também conhecimentos extremamente relevantes, né, para a nossa própria iluminação e despertar. Vou pedir à nossa produção, finalmente, que coloque aí para a gente assistir o primeiro vídeo combinado para o encontro de hoje, que é um menorzinho, tá? A produção sabe. Ok, gente? Vamos aguardar enquanto a produção coloca o primeiro vídeo do Trigueirinho, então, em que ele fala da diferenciação que existe, né, entre determinados tipos de organização, do tipo cidadelas intraterrenas, né? Bom, vamos deixar o vídeo se explicar por si próprio, ok? Vamos lá então, produção, por gentileza? E uma pessoa pergunta se centro intraterreno e centro planetário é a mesma coisa. Não, não é. E uma pessoa pergunta se centro intraterreno e centro planetário é a mesma coisa. Não, não é. O centro planetário é um condutor de energias cósmicas para a vida do planeta. Então são centros planetários, os 7 que nós conhecemos. E eles conduzem as energias cósmicas para a vida do planeta. Centro intraterreno é outra coisa. Centro intraterreno é um prolongamento dos centros planetários nos níveis internos da Terra. Os centros intraterrenos abrigam civilizações, abrigam humanidades e intermediam a vida da Terra com a vida extraterrestre. Então, nos centros intraterrenos, há seres como nós, humanos, mais evoluídos e que têm este trabalho. O centro planetário é um condutor de energias cósmicas, isso está claro, né? Eles se prolongam nos centros intraterrenos. Maiores explicações sobre isso estão na página 64 do Glossário Esotérico. Ali tem todos os tipos de centro que existem no planeta. E é muito importante nós estarmos bem informados destas coisas, porque é só nós tendo contato com civilizações, com humanidades, com centros mais evoluídos, é que nós evoluímos. Nós precisamos ter conhecimento de coisas ocultas do planeta Terra para podermos evoluir, para podermos nos liberar desta excessiva concentração nas coisas materiais, que devem ser também cuidadas, mas que não devem ocupar todo o nosso ser. Então, uma forma do nosso ser se ampliar, se alargar, ver mais, é nós começarmos a entrar em contato com as coisas do planeta e que não são visíveis, que não são explícitas e que não são conhecidas.
Obrigado, produção. Você Então, nasceu em. obrigado, produção. Voltando aqui, temos aí uma intervenção direta do Trigueirinho explicando a diferença entre centro intraterreno ou cidadela intraterrena, é a mesma coisa, e centro planetário. Né? O centro planetário é como se fosse uns. Não vou dizer que são 7 chakras da Terra, porque aí seria criar alguma confusão. Na realidade, o centro planetário, como disse Trigueirinho, né, são grandes centros coordenadores dos fluxos de energia que entram e saem do planeta. O planeta Terra recebe fluxos energéticos do Sol central, do Sol local, né, de lugares que a gente nem sabe que existem, né? Assim como o planeta Terra também emite energias que vão daqui para o cosmos. Existe uma coordenação que é feita por esses centros planetários, né? Creio que alguns autores admitem que eles se confundem com 7 chakras planetários em termos de localização, ok? Mas, de fato, o Trigueirinho cita os chamados 7 centros planetários. Alguns deles, né, nós já conhecemos, né? Mistlit Lamp, por exemplo, que é uma cidadela intraterrena também. Mirnajad, que é um santuário, um mosteiro, né, intraterreno, localizado em território brasileiro. Iberá, que é um centro místico antiquíssimo, né, que deu origem a Ibês, né, ambos esses centros planetários são citados, inclusive, no próximo vídeo que a gente já vai ver. A ideia desse nosso encontro é abrir o assunto, no caso do subtema de hoje, as cidadelas intraterrenas, né? De modo que fosse possível que nós percebêssemos com clareza que não estamos sós, muito pelo contrário, e eu não estou falando de ETs, não estou falando de seres estelares elevados ou não, estou falando especificamente de cidadelas intraterrenas hoje, que o próprio Trigueirinho chama de civilizações, que inclusive são muito mais avançadas que a nossa, né? Já sabemos desde o nosso encontro passado que muitas dessas cidadelas ou civilizações intraterrenas, na realidade, são habitadas por, digamos assim, não o que restou das civilizações, né, mas por pessoas ou espíritos ou criaturas egressas das civilizações lemuriana e atlantiana, por exemplo. Né? É como se eles tivessem dito assim: eu não preciso mais ficar na superfície, eu viajo de forma astral, com projeção astral, é alguma coisa que está no nosso nível de compreensão e prática. Eles devem ter outros mecanismos, por exemplo, para viajar por aí. Quando eu falo viajar por aí, eu falo em viajar para outras galáxias. Então, eles não precisam da moradia na superfície. Nobremente, galantemente, cederam para nós a superfície, nós que somos mais atrasados, e se localizaram, se situaram em bolsões subterrâneos que eles tinham tecnologia para construir, para formatar, colocando até mares internos e sóis internos, se vocês querem saber. Então, com base nesse tipo de conhecimento, é que existem obras literárias, por exemplo, como A Terra Oca, do Raymond Aron, se eu não me engano. Não lembro se o autor é norte-americano ou inglês, mas a tese da Terra Oca é antiquíssima, né? Júlio Verne apenas ecoou, reverberou alguma coisa que já existia há muito tempo, né? O Arne Saknussemm, que é o mítico explorador nórdico que teria encontrado uma das entradas do centro da Terra, pode ter existido efetivamente. Né? O Júlio Verne pode ter sido um cara que recontou uma história real, verídica. Né? Não existe muita informação sobre isso. Na realidade, existe muito mais informação apagada e destruída e censurada e vetada do que a gente pensa. Né? Justamente os trevosos ou a elite trevosa são os responsáveis por esse tipo
censura que já aconteceu há muito tempo atrás. Uma boa parte do que a gente conhece como história é inventado, é fabricado, é mentira, né? Tem muita coisa que a gente não sabe nem que existe, né? Que está dando as caras agora. Por exemplo, Tartária. Para quem não sabe, Tartária foi uma civilização cujos restos ainda são antevistos quando se faz algum tipo de escavação na Europa, principalmente. E trata-se de uma civilização cujo auge foi no século XVIII ou XIX, e eles já tinham tecnologia, inclusive, para que Tesla tentou recriar, né, mas uma tecnologia para gerar eletricidade a partir do éter, portanto, eletricidade abundante e gratuita, que seria distribuída por vastas áreas na superfície terrestre sem a necessidade de utilização de nenhum tipo de cabo ou antena. Aliás, a antena sim, mas nenhum tipo de cabeamento, seja aéreo ou subterrâneo, pelo contrário, né? Haveria uma distribuição gratuita e de logística perfeita da energia elétrica, falando de eletricidade, por toda a Terra, por toda a superfície do plano material, e isso não aconteceu porque os trevosos entraram na brincadeira e mudaram toda a história do jogo, né? Mas isso é assunto para um outro Essential, não hoje. De qualquer forma, né, o que eu gostaria que vocês soubessem é que, por exemplo, Tartária, na medida em que determinados manuscritos emergem de bibliotecas particulares ou na medida em que algumas obras são feitas na Europa, em que se aprofunda 3, 4, 5, 10 metros de escavação para o subterrâneo, se encontram restos de construções que não deveriam estar lá, não combina com a história contada, né? A evidência, o fato, né? O fato se impõe à teoria, o fato se impõe a qualquer tipo de argumento. Então, o fato é que estão encontrando muitas estruturas que não eram para estar lá na Europa como um todo, né? Tem muita coisa que já existia, não estou falando só de Atlântida, nem de Lemúria, né? Mas o próprio imaginário aqui da nossa produção de energia, né, admite, por exemplo, que já inventaram um motor movido a água uma meia dúzia de vezes, mas ele não existe na realidade, né? Por que será? A cura do câncer já foi criada, descoberta, aperfeiçoada há anos e ele não está no mercado. Por que será, né? Então existe aí a necessidade de a gente efetivamente perceber que a história precisa ser resgatada, né? É através do próximo vídeo que a gente vai perceber que essa história pode ser resgatada de uma forma mais tranquila, né? Através do Trigueirinho, tá bom? Vou pedir à nossa produção, então, que coloque aí o segundo vídeo, ok? Enéas, só um minuto, por gentileza, que deu só um probleminha aqui no YouTube, mas eu já vou colocar o. Ok. Este mês nós estamos concentrados no
conteúdo e na energia do livro Contatos com o Monastério Intraterreno. O primeiro monastério não material com o qual nós tivemos contato foi há aproximadamente uns 30 anos atrás. E depois, mais recentemente, houve contatos com Mirna Já, que também tem núcleo monástico. O livro Contatos com o Monastério Intraterreno está muito afim com a energia de Mirna Já. Quando nós falamos em monastérios intraterrenos, nós estamos nos referindo a coisas que não estão no plano físico, obviamente, e que também não são materiais densas. Tudo que existe, tudo que é manifestado, inclusive nós, tudo isto no momento da criação acontece também nos planos internos. A criação não produz nada num plano só, num nível só. Então tudo que existe manifestado, existe uma contraparte nos planos internos. Então, para cada um de nós, existe um indivíduo no plano interno que não está projetado aqui fora. Os monastérios que nós conhecemos no plano físico, que são construídos, que são casas, todos eles têm uma contraparte interna, assim como todo núcleo espiritual tem uma contraparte externa. Quando essas duas partes estão alinhadas entre elas, em sintonia, quando estão bem em contato, o que acontece é que ambas as partes evoluem de forma especial. E aquela externa, aquela material, vai se tornando mais sutil. Então a parte externa vai se tornando mais sutil à medida que aperfeiçoa o seu contato com aquela interna. Então é por isso que se escreveu um livro sobre um assunto invisível do ponto de vista físico e que nós temos que ter uma certa abertura para estas coisas não materiais, para podermos acompanhar aquele processo que ali está descrito. Quando algo se materializa, é porque o relacionamento entre a parte imaterial e a material está bem em sintonia e na desmaterialização o processo é o contrário. A parte interna absorve a externa. Nisso existe a energia da vontade muito presente. Existe um impulso vontade que introduz no plano material aquele modelo que está lá no invisível, assim como existe um impulso vontade aqui no plano material para absorver aquele modelo e também para enviar de volta aquele modelo para o invisível, quando é o caso. Na América do Sul há um centro interno, um centro sutil, que nós conhecemos com o nome de Ibês. Este centro existe no plano etérico. E este centro de Ibês foi o ponto de partida para os nossos contatos com respeito a este tema, porque Ibês também trabalha como um monastério nesses planos internos. No passado, nos primórdios da Terra, este centro de Ibês, que é um prolongamento de Iberá, este centro Ibês manifestou-se na superfície do planeta, no plano físico. Ibês era formado por consciências muito evoluídas, que não eram desta Terra e que provinham de outros sistemas solares
e até de mais longe. Ainda não havia humanidade de superfície civilizada, não havia humanidade de superfície no grau de compreensão das coisas que existiu depois. Então, para se criar IBs, para se criar um centro, um núcleo adiantado, evoluído, que pudesse atrair toda a civilização que veio depois, foi preciso que viessem essas consciências de outros sistemas solares e de planetas ou mundos mais adiantados. Este centro de IBs, que continha já naquele tempo o monastério e que continha um templo, isto era tão forte, por não ser terrestre, isto era tão potente, que mesmo depois, quando veio a ordem para que ele desaparecesse do plano físico, porque já tinha cumprido a sua tarefa física, ele era tão forte, tão potente, que persiste até hoje no plano etérico. Então aqueles que podem viajar pelo plano etérico conscientemente, ou que têm a visão etérica, encontram até hoje este templo e encontram até hoje este monastério. Eu me lembro que há mais de 20 anos atrás, eu me encontrei com uma verdadeira mística e ela me disse que tinha entrado em contato com um monastério no centro do Brasil. E ela falava comigo como se este monastério fosse físico, porque ela foi até lá nos seus corpos internos, mas imaginou que ela estivesse dentro de algo do plano físico. Então veja como isto até hoje é potente, como isto é forte, a ponto de uma vidente ou a ponto de uma sensitiva estar ali pensando que está no plano físico. Então vejam quão próximo isso está da energia externa, da energia física. E por que está assim tão próximo? Por que isto não vai se retirando gradualmente, não vai se afastando e não vai se recolhendo aos seus níveis superiores? É porque este centro, este monastério, está colaborando para a formação e para o surgimento da raça futura. Então é como se a raça futura tivesse uma consciência que vai incluir toda a síntese do passado. A raça futura vai ser tão adiantada com relação a esta atual, que ela vai ter na sua consciência a síntese de tudo o que se passou. Então, isto que está contribuindo, colaborando para a raça futura é IBs, que é algo dos primórdios, para que a raça futura contenha toda a síntese deste arquivo. E é claro que a raça futura está sintonizada também com outros centros suprafísicos que lhe darão a visão do futuro, a visão das próximas etapas naquilo que ela tiver que cumprir. Então nós estamos falando de IBs, estamos falando de monastérios intraterrenos, não como se entrássemos em um museu esotérico, mas estamos procurando entrar em contato com algo que é muito vital hoje em dia, que é muito atual e que pertence também ao futuro. Então nós precisamos nos identificar com estas coisas invisíveis, teríamos que nos abrir para essas dimensões, para esses planos, para podermos corresponder ao plano evolutivo para a humanidade e para a Terra. IBs lida com a matéria depois que ela foi elaborada. Então não é algo que lide com as coisas primordiais. Iberá, que é praticamente o pai de IBs, Iberá
lida com a matéria ainda em estado original, mas Ibês vai lidando com a matéria já elaborada e vai preparando esta matéria para receber as mônadas. Então Ibês está trabalhando com a futura humanidade, mas não só com a futura humanidade evoluída. Ibês está preparando o material para as mônadas que ainda não são humanas, que estão ainda no reino animal ou em outros reinos, está preparando a matéria para que estas mônadas possam tomar corpo físico. Nenhuma mônada jamais desceu a manifestação aqui na Terra sem que essa matéria tivesse sido preparada por Ibês. Então nós temos em Ibês verdadeiramente o nosso real ancestral. Nós achamos que os nossos ancestrais são os nossos parentes, são coisas desta terra. Precisaríamos ir mais profundamente nestas coisas, precisaríamos ir mais longe, porque o nosso ancestral é Ibês, com tudo aquilo que ele contém, com toda a consciência extraterrestre que ele contém, com toda a vibração extragaláctica que o formou. Então, este nosso pai, ou este nosso ancestral, é o que está por trás, é isto que está estimulando a nossa compreensão para todos esses fatos. Num certo sentido, é Ibês que conduz as consciências, que conduz as mônadas, ou que nos conduz à compreensão de Mirnajá e dos demais centros planetários, demais centros intraterrenos. Nós não precisamos ir ao centro do Brasil para encontrar isto, porque no plano físico não encontraremos nada. Mas, em consciência, com o coração e com o corpo etérico, ou com o corpo astral, ou com o corpo mental, podemos sim encontrar este centro. Tudo isto está muito ligado a experiências que já aconteceram e que é do nosso conhecimento. Por exemplo, quando Fawcett, o explorador inglês, tentou chegar lá fisicamente, ele precisou se desmaterializar para poder chegar lá e ter consciência daquilo. Só que ele não se materializou de novo. Ele se desmaterializou, entrou em Ibês, entrou a fazer parte de tudo aquilo que ele aspirava e, do ponto de vista dos seus parentes, dos seus familiares e dos seus amigos, ele desapareceu. Porque Fawcett foi para lá e nunca mais voltou e nunca mais se encontrou vestígios dele. Há tanta ignorância sobre este assunto que a história diz que Fawcett foi comido pelos índios Chavantes. Quando os índios Chavantes foram, entre eles os mais avançados, os mais evoluídos, os que ajudaram a atrair Fawcett para lá, e depois ele foi conduzido lá para dentro por um dos guias destes seres. Então veja como o nosso conhecimento é distante e a nossa interpretação é tão errônea com respeito a todos esses fatos. O que acontece com alguém que se desmaterializa é que a sua vontade interior, a sua vontade suprema, recolhe a energia para que ele continue na matéria. Então, a nossa vontade suprema recolhe esta energia e a nossa matéria se desmembra, não se decompõe, se desmaterializa, o que é diferente de se decompor. E quando acontece isto, pode acontecer o contrário a qualquer momento. Não importa quantos anos passem, mas quando acontece uma desmaterialização, a mesma força que fez aquilo
pode produzir o processo contrário. Isto tudo era muito conhecido das civilizações pré-colombianas, da América Central e da América do Sul. Então, sempre que nós entramos em contato com essas civilizações pré-colombianas antigas, nós precisamos estar muito alinhados com os nossos princípios superiores, porque podemos entrar em contato com experiências havidas naquelas épocas, nas épocas dos toltecas, dos astecas, dos maias, dos incas, ou de civilizações que aconteceram em outras áreas da América do Sul, como Patagônia, etc., das quais não temos notícias. O que se sabe é que existem todas as informações, todo o conhecimento destas civilizações e do centro de Ibés também, isto é, toda a história da Terra. O que se sabe é que toda esta história está preservada e a qualquer momento ela pode ser conhecida, elas podem emergir. E se nós tivermos humildade, se nós tivermos alinhamento, e se nós tivermos um espírito de servir a humanidade bem desenvolvido, nós podemos entrar em contato com esses núcleos, mesmo destas civilizações antigas, destas raças antigas, podemos entrar em contato com esses núcleos, com essas consciências, com estes seres, mais indivíduos, mas podem ser entidades. Podemos entrar em contato com isto e redescobrirmos processos de cura. Então, que sentido tem nós nos aproximarmos destas civilizações? Que sentido tem nós interiormente estarmos sintonizados com estes arquivos, toltecas, astecas, maias, inca e outros, ou ibês? Isto tem uma função muito profunda e muito atual, porque todas estas civilizações, todo este conhecimento, poderia resolver qualquer problema hoje no campo da cura, qualquer problema hoje no campo da pesquisa científica. Porque o que hoje é considerado pesquisa científica atual, isto é tão velho e tão antigo como estas civilizações. Então, tudo isto que se faz hoje como grandes descobertas, isto se chega a fazer, apesar do pouco alinhamento que esta civilização tem, isto se chega a fazer porque há seres daquele tempo encarnados aqui. Mas nós poderíamos ter chaves ainda mais valiosas, poderíamos ter soluções ainda mais amplas a respeito de todos os males da superfície, se tivéssemos o contato direto com esses arquivos ou com tudo isto. Então, uma alma ou uma mônada pode entrar em contato com os arquivos científicos de uma antiga civilização como esta, de uma forma muito mais completa e muito mais ampla do que uma alma daquele tempo encarnada hoje. Porque nós não sabemos que grau de consciência tem aquela alma. O fato de ser um reencarnado hoje não quer dizer que ele tenha a possibilidade de desenvolver uma experiência científica mais do que um cientista que se comunicou profundamente com o plano da mônada ou que se comunicou profundamente com esses níveis de conhecimento. E esse centro de Ibés e tudo isto está tão disponível, tão ativo internamente, que simbolicamente a serra, a região que corresponde aonde está Ibés no plano etérico, chama-se Serra do Roncador, simbolizando que a Terra está como num parto, está sentindo uma profunda dor para que algo novo possa surgir. Então, este roncador, esta serra que existe no plano físico, mas que ninguém sabe o que significa, é símbolo deste parto
que deve acontecer, é símbolo desta nova coisa que deve surgir. Desse núcleo monástico de Ibês, e que nos conduz a Mirnajá, a partir de um certo nível de contato, este núcleo emana uma vibração ascensional, um impulso ascensional que a própria Terra, que a própria humanidade da superfície não tem possibilidade de receber totalmente, porque se desintegraria. Então nós estamos diante de tesouros, nós estamos diante de fontes inesgotáveis de progresso e de evolução, inclusive que estão numa grande compreensão por nós todos e que não passariam para nós um impulso e nem uma vibração que nós não tivéssemos condições de receber. Os espelhos de Mistlitlã, os espelhos de Mirnajá, os espelhos de Erques, os espelhos de Aurora, os espelhos de Lis Fátima, de Iberá, de Anutéia, todos esses espelhos, todos estes sistemas de comunicação guardam estes assim chamados segredos. Segredos não porque estejam impossíveis de serem captados. Segredos para nós que não estamos ainda preparados para chegar lá bem conscientemente. Então esses monastérios suprafísicos, esses monastérios que nós chamamos de intraterrenos no livro, eles têm uma série de etapas a apresentarem para nós. E quando nós ingressamos nesses grupos monásticos, isto é, quando nós passamos a fazer parte desses conjuntos de consciência, nós vamos nos desenvolvendo naquelas etapas que o livro vai indicando. O livro vai contando a biografia de uma jovem que aparentemente tinha 21 anos, que encontra o ponto em que ela deixou na encarnação anterior e que prossegue o seu trabalho, o seu desenvolvimento. Então, nesta vida, assim como ali é descrito, nós vamos vendo todas as etapas pelas quais nós poderemos passar, todas as possibilidades que temos de receber ajuda. É tão importante que nós sintonizássemos com este assunto, porque isto pode, num certo sentido, nos abrir novos horizontes ou acelerar o nosso processo interno e espiritual, o que é muito importante neste momento para o planeta Terra. Porque assim como uma parte da humanidade e uma parte da civilização está se deteriorando pelas drogas, pela economia e pela vida que leva, por outro lado, a possibilidade de progresso, de evolução, a possibilidade de purificação e de elevação é tão grande quanto esta de deterioração. Então nós teríamos que estar aqui, nesta encruzilhada, entre essas duas opções, nós teríamos que estar aqui bem conscientes de que momento vivemos, do que está acontecendo, porque pode ser que a nossa opção seja muito determinante. O que nós chamamos de monastério, no caso o monastério intraterreno, ou este monastério informal que Figueira representa, o que nós chamamos de monastério é algo que é baseado no mundo interno e não no mundo externo. Quando nós dizemos que aqui há um monastério, isto não está baseado nas construções, e nem nas terras, e nem nas pessoas. Isso está baseado no mundo interior e nos grupos de almas. Então aqui pode ter milhares de pessoas, aqui na aura deste monastério interior, deste monastério interno, mas nem todas podem estar participando vivamente deste monastério, porque a alma
pode estar se ocupando de uma outra coisa, pode estar voltada para um outro tipo de trajetória. Então, a base de um monastério intraterreno, ou a base de um monastério como este, é que ele não se baseia em nada de externo e que ele conta com os grupos de almas. Como é que nós podemos perceber que estamos afins com isto? Como é que nós podemos perceber e sentir que fazemos parte de uma realização destas, do plano evolutivo? Nós fazemos parte quando não sentimos mais interesse, quando não sentimos mais apelo de tudo aquilo que vem do plano da nossa personalidade. Então a personalidade continua viva, continua agindo, o material que compõe a personalidade continua a sua trajetória, mas isto, para nós, é como algo paralelo, que está cumprindo as suas etapas. E nós encarnados nesta matéria, e nós encarnados neste material. E estes seres encarnados neste material, eles reconhecem que os caminhos normais, que os caminhos comuns da vida terrestre, de superfície e da vida de personalidade, não mais lhes dizem respeito. Fazem este caminho, mas sabem que isto não lhe diz mais respeito, que ele está numa outra coisa, que ele está sintonizado com uma outra coisa. E com muita humildade, não briga com isto, não entra em conflito com isto, não rejeita isto, não coloca isto num segundo plano, mas com muita humildade se volta para os seus núcleos mais internos, para a energia divina em si. E isto é muito importante e fundamental, porque quando o indivíduo vê que esta vida não lhe diz mais respeito, isto não é para ele ficar desanimado e nem para se retirar desta vida antes do tempo. Quando ele descobre que todo este mundo não lhe diz mais respeito, é porque chegou a hora dele cuidar prioritariamente do contato com a sua energia divina, porque a sua energia divina, fluindo através dele e sendo irradiada por ele, vai fazer um trabalho sobre toda esta matéria que precisa de elevação, que precisa de purificação e de se tornar mais sutil. Então, quem desperta para a vida interior, para esta consciência, imediatamente é colocado bem conscientemente, muitas vezes, diante das coisas mais densas e diante das coisas mais materiais e mais desatualizadas para ele, porque aí ele tem uma ação, aí ele tem algo a fazer. Esta energia que vem do nosso nível divino, que vem dos nossos níveis internos e que vem desses monastérios, é isso o que ajuda tudo aquilo que não é isto a começar a se comunicar com os mundos internos, com os universos internos. Porque este universo material, este universo físico, esta vida exteriorizada, para ela evoluir, ela precisa entrar em contato com a sua contraparte. Isto não é só uma tarefa nossa, de entrarmos em contato com a nossa contraparte material. Isto é tarefa do próprio universo, que tem que entrar em contato com a sua parte imaterial, com o outro universo que existe com ele, que foi criado com ele. Quando este universo físico apareceu, apareceu também o outro, que não se vê. E a vida, a evolução desses universos, é eles irem se reconhecendo mutuamente e irem se unindo. Então, analogamente, numa outra proporção, esta é a vida de cada um de nós. Isto é que a vida propõe a cada um de nós. É que cada um de nós reconheça a sua contraparte, a sua parte não material, e que se una com ela,
e que se deixe absorver por ela e que a absorva. Esta é a nossa vida. É isto que nós estamos fazendo a partir do momento que tomamos consciência desta evolução humana, desta evolução planetária e desta evolução universal. Persistência e tenacidade são as características que nós precisamos para fazer este trabalho, isto é, para viver. Porque a vida é isto, é você reconhecer a sua contraparte, se unir com essa sua contraparte e essas duas partes se aperfeiçoarem, se evoluírem, uma ajudando a outra. Não há possibilidade disso se desligar. Então, é preciso persistência, é preciso tenacidade para transpassar tudo isto que acontece. Tudo isto que acontece não é a nossa vida. Tudo isso que está exteriorizado não é a nossa vida. O que as outras pessoas fazem não é a nossa vida. Nós temos que fazer outras coisas com as outras pessoas. Não esta vida que aqui se desenvolve. Então nós temos que ter tudo isto bem presente, que é para a energia monástica ou a energia do monastério intraterreno poder trabalhar junto conosco, poder nos penetrar, poder ser incluída no nosso trabalho e assim nós irmos seguindo um caminho que vai nos levar a uma outra civilização, a um outro nível de consciência, a um outro grau evolutivo. O que sustenta tudo isto não é só a nossa vontade, não. E não é só a nossa aspiração. A nossa vontade, a nossa aspiração, a nossa consciência diante destas coisas é muito importante. Mas o que realmente sustenta isto e o que realmente faz com que tudo isto aconteça é a nossa alma estar já num nível evolutivo bem próximo da evolução imaterial, bem próximo deste universo imaterial. Então a alma chegando ali naquele ponto, a alma estando nesta fronteira, vendo como seu caminho esta desmaterialização, é aí que isto vai passando para todos os outros níveis da nossa consciência. E a alma não só está aí tão já consciente do seu próprio caminho, que é passar para esta fase imaterial, como também ela estar consciente de que deve passar isto para os veículos e que deve levar os veículos, os corpos, a esta consciência. Bom, vocês já perceberam que muito ligado a tudo isto, a este livro Contatos com o Monastério Intraterreno, está o livro de Mistritlan. Então o livro de Mistritlan é o mais próximo de tudo isto. É como se algo tivesse sido emitido de Mistritlan e se materializado aqui de uma forma e dizendo coisas e trazendo um conhecimento e uma mensagem que nós podemos compreender. Quando no livro de Mistritlan se falou dos 3 portais, nós precisávamos de um desenvolvimento para voltar a ler aquilo, para compreender esses 3 portais. Então, o anúncio dos 3 portais que nós temos que atravessar, que o livro de Mistritlan fez, foi só um anúncio. Agora nós precisamos de Mirnajá como instrutor direto, precisamos do que está contido nos contatos com o monastério intraterreno, para depois voltarmos a nos dirigir para esses 3 portais e finalmente mudarmos de ponto evolutivo, finalmente entrarmos em um outro universo. E esses 3 portais, nos quais um dia a nossa consciência chegará, isso é uma luz muito clara da razão, porque nós não sabemos o que é a razão ainda. Nós sabemos o que é a razão intelectualmente, mas não tivemos ainda a luz clara da razão. Isto vamos ter é diante desses portais.
E com esta luz, nós penetraremos esses portais e passaremos para o lado de lá. E outra coisa, além da luz clara da razão, nós teremos uma vontade, um tipo de vontade que penetra qualquer dificuldade. Nós temos que conseguir não ter mais dificuldades para nada. Não há dificuldade, não há obstáculo, não há o impossível. Mas para nós reconhecermos isto e vivemos sem dificuldades, sem obstáculos, nós precisamos deste tipo de vontade, desta vontade que no livro de Mistitlan chama-se vontade penetrante. É uma vontade penetrante porque ela é imutável. Ela não fica menor nem maior, depois muda de meta. Não, ela é uma vontade que não muda, imutável. E que vai sempre penetrando, que vai sempre se dirigindo lá para onde deve chegar. E a outra condição para se atravessar esses portais, que nós trabalhamos em Mirnajá e, portanto, no monastério, é esse sentido monástico. Quer dizer, nós nos colocarmos numa situação que possamos nos unir com a nossa essência divina. Então, vida monástica ou monastério não é você ter este título, ou você ter uma roupa, ou você ter uma atitude. Isto é você estar realmente disponível e já ter um certo preparo para entrar em união com esta sua essência divina, com esta sua essência imaterial. Então nós estamos todos em um monastério e podemos não saber onde estamos. Ou começamos a saber onde estamos e vamos descobrindo gradualmente qual é a tarefa. Como é que nós chegaremos a esta razão tão clara? Como é que nós chegaremos a esta vontade imutável e penetrante, que não conhece mais dificuldades? Veja, tudo isto é nosso caminho, sabe? Quem diz isto é difícil, isto é impossível, isso está no princípio do caminho. Porque lá, em meados do caminho, não tem mais coisa impossível, não tem mais coisa difícil, não tem mais coisa que não possa acontecer. E também essa disponibilidade para nos unirmos, para reconhecermos e sermos com esta essência. Então, este trabalho que nós estamos tratando hoje, isto não é um trabalho formal e não existe nenhuma organização externa que possa nos levar para este trabalho. Isto é um trabalho que cada um faz em si e que cada um pode fazer independentemente do que o outro faz ou do que os outros fazem. Na realidade, nós devemos estar já preparados para não estarmos atrelados, para não estarmos vinculados a nenhuma organização que nos leve a tudo isto. Porque todas as formas de ser que nós conhecemos não servem para isto. São todas preparatórias. E por mais nobre, por mais perfeita, por mais evoluída que seja a nossa forma de ser, a nossa forma de compreender, sabemos que nada disto vale para a entrada nesses estados. Então que nós temos que estar vivendo tudo isto como se não estivéssemos vivendo. Vivendo tudo isto, mas paralelamente, de uma outra maneira, estarmos sintonizados com esta vida mais perfeita ou com esta vida imaterial. Pessoal, deu para perceber uma série de coisas com esse vídeo do Trigueirinho que acabamos de assistir. Por exemplo, que o processo de entrada nessas cidadelas intraterrenas é um processo de admissão a um estado superior de consciência que deve ser alcançado pela pessoa que pretende obter ingresso nesse tipo de lugar,
que é uma civilização mais avançada que a nossa, que é uma congregação de pessoas que são espíritos mais desenvolvidos, mais antigos, né? Egressos, como eu já falei, de Lemúria, de Atlântida, etc. São nossos irmãos mais velhos, que pedem que a gente possa realizar um trabalho de reforma íntima, um trabalho interno. O Trigueirinho fala muito, né, da situação interna, do trabalho interno, né, como um meio, né, de se ultrapassar os chamados 3 portais, que ele também cita aí no meio do vídeo, que são barreiras naturais, de natureza energética, creio eu, né, que precisam ser ultrapassados para que o neófito, né, ou a neófita, para que o aprendiz ou a aprendiz possa vencer essas provações de natureza mística e adentrar aí ambientes que são descritos, né, vamos lembrar, ambientes que são descritos pelo Trigueirinho como um templo, né, é o que existe lá em Ibis, né, e também em Mir Najad, e opa, desculpe, um templo e um lugar especificamente para monges, um monastério, né? Ou seja, o monastério é o lugar que vai preparar as pessoas para que elas adentrem situações espirituais mais desenvolvidas, mais evoluídas, para que elas possam ampliar, expandir e manter as suas próprias consciências, né? Em patamares mais evoluídos, em patamares efetivamente capazes de ampliar nossa percepção, nossa inteligência, né, nossa condição de conhecimento da própria criação divina. Então, notem que Trigueirinho dá a entender, né, eu fiquei lá escrevendo coisas que o Trigueirinho falava, né, coloquei lá no chat, mas Trigueirinho dá a entender que, na realidade, é preciso haver desenvolvimento espiritual, é preciso haver aspiração, para além do desejo, aspiração real de transformação interna, de modo que efetivamente seja possível a gente conseguir acesso a esse tipo de cidadania intraterrena. Ok? O que a gente tinha para comentar sobre o termo ou o assunto cidades ou civilizações intraterrenas era isso aí, tá? Agradeço a paciência de todos e a oportunidade de ter aprofundado um pouquinho, com a ajuda do Trigueirinho, esse tipo de assunto que é super importante, né? A gente fica imaginando que a, a interação com esse tipo de civilização intraterrena vai se dar em nossos termos, né? De formas, digamos assim, intermediadas culturalmente ou coisa parecida. Não é assim, né? Uma oportunidade de natureza espiritual que se apresenta para que o trabalho interno seja realizado e para que a pessoa efetivamente consiga entrar adentrar os portões, né, de um ambiente sagrado, de um ambiente composto por templo, né, por alguma coisa que a gente chama de igreja, mas que eles chamam esotericamente de templo, e também por um monastério, ou seja, a ideia é o aperfeiçoamento do próprio ser humano nesses ambientes, né? Não se vai trocar figurinha que não seja de natureza espiritual em ambientes assim, porque o que está em jogo é o próprio progresso e desenvolvimento do ser humano. Ok, gente? Então, espero que todos tenham gostado, né? Vamos aprofundar um pouco mais no próximo encontro esse mesmo assunto aí de queda dos véus, quando o assunto são cidades astrais, né, cidadelas intraterrenas e bases estelares. Tá bom? Muito obrigado a todos. Tá? Até o próximo encontro, então. Muito obrigado, produção.